e quero compartilhar com os irmãos um pouco sobre o livro de Efésios. Daí quero convidar você a abrir comigo sua Bíblia em Efésios, capítulo 2. Mas eu quero compartilhar com os irmãos, de forma mais específica, a partir do capítulo 5. Mas eu quero começar lendo o capítulo 2, verso de número 8. Efésios, capítulo 2, verso 8. Vamos ler juntos esse versículo? Leiamos, vamos lá? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Amém. Queridos, uma das perguntas que a gente pode fazer nessa noite, já que nesse mês o tema aqui da igreja, dessa comunidade local, é sobre família, é possível viver e ter uma família que agrada a Deus? É possível ter uma família que, a despeito das muitas dificuldades, a gente consiga glorificar a Deus? Talvez seja esse o grande desafio que a gente tem como discípulos de Jesus. Viver famílias cristãs que glorificam, que adoram, que exaltam a Deus e que honram ao Senhor. O tempo que a gente vive não é um tempo muito fácil, é um tempo complexo, onde as verdades que a gente ensina, que a gente fala, se tornam extremamente complexas para o mundo fora da igreja. Quando alguém, por exemplo, se dispõe a fazer, por exemplo, um congresso que vai falar, por exemplo, de verdades familiares, isso soa para muitas pessoas como alguma coisa absurda, completamente absurda. Mas independente deles, e independente daquilo que o mundo experimenta, nós somos chamados por Deus para que possamos viver um outro padrão, um outro modelo, uma forma diferente. É por isso que essas duas perguntas que eu fiz, a resposta lógica a partir das Escrituras, sim, é possível. É possível viver e ter uma família que agrada a Deus. Sim, é possível ter uma família que, a despeito das muitas dificuldades, porque não há família que não passa por situações difíceis, sim, é possível sim ter famílias que glorificam e que adoram ao Senhor. E é sobre isso que nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos a partir do tema que assim foi proposto para passar nessa noite para os queridos irmãos. O texto que nós lemos diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Daí, precisamos entender um pouco da estrutura dessa carta. Porque a carta de Paulo aos Efésios, ela é uma carta que traz uma lógica e uma dinâmica muito fácil de ser entendida, e que parece que tem muito a ver com a escrita de Paulo em diversas cartas, como Romanos, por exemplo, Colossenses. Ele traz a mesma métrica, o mesmo modelo, a mesma estrutura. E quando nós entendemos essa estrutura, a gente consegue perceber aquilo que Paulo quer propor. Porque essa carta aos Efésios, o que tudo indica também, que não foi necessariamente aos Efésios, mas era uma carta circular. Essa palavra Efésios vai aparecer um pouquinho depois da história. Essa carta foi escrita para a comunidade ali daquela região, e Paulo havia no seu coração, inspirado pelo Espírito Santo, um propósito de levar aqueles irmãos a entender o lugar de Cristo e o lugar da igreja. Nesse sentido, a carta de Paulo aos Efésios, ela pode ser dividida claramente em duas partes. O capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3 é o que nós podemos chamar de indicativos. O capítulo 4, o capítulo 5 e o capítulo 6 é o que nós podemos chamar de imperativos. O que isso significa? Paulo, antes de dizer aquilo que a gente deve fazer, ele diz primeiramente aquilo que Cristo fez. E essa lógica e essa dinâmica é muito significativa, porque quando a gente pensa naquilo que nós devemos fazer, sem entendermos aquilo que Cristo fez, nós nos encontramos numa situação extremamente complicada. Mas, quando eu percebo a grandeza daquilo que Cristo fez por mim, aí sim eu compreendo aquilo que devo fazer.
É por isso que é possível ter famílias que glorificam a Deus. É possível sim ter famílias que, a despeito das lutas, consigam glorificar e adorar o Senhor, por causa daquilo que Cristo fez. Daí, eu queria observar apenas alguns versos da grandeza da obra de Jesus, que tem a ver com o nosso tema. Nosso tema é famílias pela graça mediante a fé. Famílias pela graça mediante a fé. Capítulo 2 de Efésios. Observe comigo parte desse capítulo agora, para entendermos uma proposta que quero trazer para os irmãos. O capítulo 2 está dentro daquilo que nós chamamos de indicativos. Ou seja, Paulo diz: olha o que Cristo fez por vocês. Veja a grandeza do amor e a grandeza da obra de Jesus. Capítulo 2, versículo 1 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Daí, queridos, Paulo, ele traduz para nós a grandeza da obra de Cristo em nosso favor. Ele diz: você estava morto, e você estava morto por causa dos seus pecados. Como todas as demais pessoas, você era sujeito à ira divina, porque você, em Adão, quebrou também a aliança. Portanto, você estava morto, perdido, sem qualquer expectativa ou esperança, não tendo nenhuma possibilidade de se salvar. O que nós podíamos fazer por nós mesmos era apenas seguir o caminho para a morte. Apenas isso. Por causa do pecado que veio sobre nós. Mas, independente de minha ação, de sua ação, daquilo que nós somos e éramos, Deus nos amou na eternidade. E o texto então diz claramente que Ele, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Assim como Cristo foi ressuscitado, nele também nós ressuscitamos. E assim como Cristo foi assunto aos céus, nós também já fomos. E assim como Cristo se assentou nos lugares celestiais, nós também nele já nos assentamos. O que Paulo quer mostrar é que a obra de Cristo em nós é plena e perfeita. E foi isso que ele fez. E isso é independente de mim e de você. Porque ele diz claramente que é pela graça que nós somos salvos, pelo amor, pela ação, pela obra dele em nosso favor. Não há absolutamente nada que a gente possa fazer para garantir a salvação. É por isso, irmãos, que uma definição muito clara do Evangelho o Evangelho não é aquilo que você tem que fazer. O Evangelho é aquilo que Cristo fez. O que nós pregamos são as boas novas daquilo que Cristo fez em nosso favor. É por isso que agora a nossa vida e aquilo que nós somos é diferente. Eu sempre falo, ali no Novo Horizonte, que nós não somos melhores do que ninguém, mas nós somos diferentes. E nós somos diferentes por causa da grandeza daquilo que Deus fez em nosso favor. Daí então, Paulo deixa muito claro, isso são os indicativos, a grandeza daquilo que Cristo fez.
Mas se Paulo fala dos indicativos, Paulo então fala dos imperativos. E é sobre isso que quero também tratar com os irmãos. Portanto, dá um salto aí e vai para o capítulo 5, agora de Efésios, que eu quero então expor do verso 15 até o verso de número 21, a partir desse tema que aqui temos, famílias pela graça mediante a fé. E como eu disse que é possível viver e ter famílias que agradam a Deus, de fato é possível, a despeito das dificuldades, viver uma família que glorifica a Deus. Paulo vai responder aqui a partir dos imperativos. Daí, aquilo que ele vai falar agora é aquilo que eu tenho que fazer e você tem que fazer como homens e mulheres crentes, como famílias cristãs. E por que é possível fazer? Por causa daquilo que Cristo fez. Se Paulo começasse a sua carta a partir do capítulo 5, seria penoso demais para mim e para você. Nós não teríamos condições alguma de fazer aquilo que Deus nos manda fazer, se nós não fôssemos objetos daquilo que Ele já fez. E Ele já fez. Por isso, capítulo 5, verso 15, veja o que o texto nos diz. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Como que nós, irmãos, como crentes, cumprimos a ordem de termos famílias que glorificam a Deus? Como que nós, sendo crentes, podemos cumprir a ordem, a despeito das lutas que a gente tem, de famílias que glorificam a Cristo Jesus? Paulo nos traz a resposta aqui nesses versos. Ele diz: portanto, vede prudentemente como andais. E ele vai explicar como. Não sejam nécios, sejam sábios. Então ele traz uma expressão lógica. Veja, é uma ordem. Como você está andando, não seja nécio, seja sábio. Aí o verso 16, ele faz um acréscimo. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Ou seja, aproveitando as oportunidades, observando tudo aquilo que Deus quer para a sua vida. Aqui é aproveitar a oportunidade. Você está ouvindo do Evangelho. É aproveitar, porque os dias são difíceis, os dias são complexos. Portanto, é aproveitar cada oportunidade que Deus nos dá. Aí o verso 17, ele repete a mesma ideia do verso 15. Ele fala assim: por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Se você pegar o verso 15 e o verso 17 e juntar, Paulo diz assim: uma pessoa nécia é o mesmo que uma pessoa insensata. Uma pessoa sábia é o mesmo que uma pessoa que sabe qual é a vontade do Senhor. A lógica paulina é essa. Ou seja, não seja nécio, não seja insensato, seja sábio. O que é ser sábio? Ser sábio é saber aquilo que Cristo quer para as nossas vidas, como crentes e como famílias. Aí vem uma pergunta: como que eu posso saber a vontade de Jesus? Como que eu posso ser sábio? Ele responde, verso 18, ele diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aqui está a resposta do texto. Aqui está a resposta para alguém que procura ser sábio. Aqui está a resposta para alguém que quer saber exatamente qual é a vontade do Senhor. Ele diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O que Paulo faz aqui é um contraste. O contraste é: meu irmão, você vai ser dominado por alguém. Você vai ser vencido por alguém, porque você nunca vai estar vazio. Sempre você vai estar cheio de alguma coisa.
Aí Paulo faz um contraste. Não vos embriagueis com vinho. E ele explica, porque ele traz dissolução. Ao contrário, sejam vencidos, dominados, controlados pelo Espírito Santo. É claro que quando Paulo fala vinho, ele não está pensando apenas na bebida alcoólica, que obviamente há uma condenação da embriaguez. Mas Paulo provavelmente está indo um pouco além. O que Paulo está fazendo é um contraste daquilo que é espiritual, daquilo que não é espiritual. Como que me torno sábio quando eu estou cheio do Espírito e não entulho a minha casa daquilo que não é espiritual? Quando eu não sou vencido por aquilo que não agrada a Deus, mas eu sou dominado e vencido pelo guiar do Espírito Santo. Até aqui tudo bem? Eu falo meio rapidinho. Tocantinense é assim mesmo. Tudo bem? Todo mundo está aí firme? Então veja o que Paulo diz. É preciso compreender que a resposta para ela é mais difícil, né? Vou falar mais devagar. O fato é que ser sábio é estar cheio do Espírito Santo. E aqui tem um detalhe no texto. É um autor chamado John Stott, ele faz um bom trabalho disso aqui. Ele nos traz uma ideia profunda do verbo encher. O que significa? Qualquer verbo, ele tem um modo, não tem? Imperativo, indicativo. No caso aqui, o modo está no modo imperativo. É uma ordem. Enchei-vos do Espírito Santo. Todo verbo, ele tem um número. Ele é singular ou ele é plural. No caso aqui, ele é plural. Portanto, não é uma ordem para um grupo, mas é uma ordem para a igreja toda. Todo verbo tem um tempo. Ou ele é presente, passado e futuro. No caso aqui, o verbo está no tempo presente. O que significa que é uma ordem contínua. Mas todo verbo tem uma voz. Ou ela é ativa, ou ela é passiva, ou ela é reflexiva. No caso aqui do texto, o verbo está na voz passiva. Aí a gente fica meio confuso, porque pensa assim, é eu que me encho do Espírito? Mas se o verbo está na voz passiva, então significa que não sou eu que me encho do Espírito. Quem me enche do Espírito é Cristo Jesus. A ideia é esta: deixai-vos ser enchidos pelo Espírito Santo. É Cristo que enche vocês do Espírito. E como que ele vai encher alguém que já está cheio, entulhado de coisas não espirituais? Como que uma família, um coração de um homem ou mulher vai estar cheio de Deus, se já está cheio de coisas desse mundo, se vai estar dominado pelo vinho, onde há dissolução? É por isso que Paulo está dizendo, é uma ordem para a igreja, para todo crente, para toda família. É uma ordem, de fato, para que nós deixemos que Cristo nos encha do seu Espírito. E isso tem a ver com busca. Quando nós buscamos a Cristo, Cristo nos enche do seu Espírito. E é o Espírito que faz a obra. Porque Paulo vai dizer, quem é cheio do Espírito Santo, primeiramente, fala entre vós com salmos. Quem é cheio do Espírito Santo entoa e louva de coração louvores ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Quem é cheio do Espírito Santo dá sempre graças a Deus por tudo, até pelas coisas difíceis. Mas é um detalhe que o texto diz: quem é cheio do Espírito Santo se sujeita um ao outro. É nesse contexto que Paulo vai tratar de família. Porque no verso 22 ele fala assim: as mulheres estejam sujeitas ao seu marido, como ao Senhor. No verso 25 ele fala assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. No verso 6 ele diz: filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. No verso 4 ele diz: e vós pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Sim, é possível ter famílias que glorificam a Deus. Quando as famílias estão cheias do Espírito.
Porque somente o Espírito Santo faz com que uma mulher se sujeite ao seu marido, que o respeite. Só o Espírito Santo é capaz de fazer um homem amar a sua mulher do modo como Cristo amou a igreja. Só o Espírito Santo é capaz de colocar no coração dos filhos temor e respeito profundo pelos pais, e só pais cheios do Espírito Santo é capaz, sim, de ensinar os seus filhos segundo a vontade do Senhor. É por isso, queridos, que a dinâmica que Paulo traz aqui é uma dinâmica possível, e é possível porque ele começa a sua carta dizendo: veja o que Cristo fez por vocês. Veja a grandeza do amor de Deus por nós. Ele nos salvou, Ele nos resgatou, nos tirou das trevas, Ele nos salvou verdadeiramente, Ele nos tirou da morte, nos deu vida, agora pertencemos a Ele, somos habitados pelo Espírito Santo, nós em Cristo reinamos. Por causa disso, é possível obedecer o Senhor, é possível ser sábio, é possível fazer aquilo que Deus quer, porque quando a gente vai a Cristo, Cristo nos enche do seu Espírito, e nós não estaremos vazios e cheios do Espírito Santo. A gente fala de forma que louva e agrada, a gente louva a Deus, a gente é grato a Deus, e a gente se sujeita um ao outro. Dentro do contexto familiar, não há possibilidades sem sujeição. Nem quero entrar no mérito das funções, mas apenas o mérito da sujeição. Um homem se sujeita à sua mulher, amando a sua mulher. E o modelo, a referência é Cristo. Uma mulher se sujeita ao seu marido, como se fosse a Cristo. Pais educam os seus filhos no temor do Senhor, e filhos honram os seus pais. Por que isso é possível? Por causa da grandeza daquilo que Deus fez por nós. Compreendendo o texto, queridos, a gente pode trazer algumas lições, e eu quero trazê-las e já quero concluir com elas, para que você possa guardar no seu coração. A compreensão do texto é muito simples. Como eu disse, um texto que trata de indicativos e de imperativos, e de uma exortação, de uma ordem para a maneira pela qual eu posso viver e fazer. E por causa disso eu posso ter famílias abençoadas. Daí eu quero trazer 3 lições, ou 3 aplicações para o coração dos irmãos. Primeira delas: certifique do que Cristo já fez na sua vida. Certifique-se daquilo que Cristo já fez no seu coração. Sabe por que eu digo isso? Porque muitas e muitas vezes nós damos inúmeras justificativas dos nossos erros. A gente justifica as nossas ações e nós nos esquecemos do lugar que nós já nos encontramos. Nós nos esquecemos daquilo que Cristo já fez por nós. É por isso que nós precisamos ter a consciência, a clareza da obra dele em nosso favor, a obra daquilo que ele já realizou em nossas vidas. Certifique-se daquilo que Cristo já fez por você. Ele já libertou você, querido. Ele já santificou você. Ele já perdoou você. Você já teve os seus pecados perdoados, a culpa foi retirada. Você já teve os seus pecados lavados pelo sangue do Cordeiro. A sua mente já foi transformada. Você já tem um fruto do Espírito. Ou seja, algo grandioso já aconteceu conosco. Uma obra profunda já aconteceu conosco. E se eu não me lembro do lugar que eu me encontro agora, eu vou me perdendo. É por isso que, para que tenhamos famílias abençoadas, eu preciso compreender e me certificar daquilo que Ele já fez em meu favor. Segunda lição: se eu compreendo aquilo que Cristo fez, em segundo lugar, eu preciso conhecer a Cristo pela palavra.
tudo o que Ele quer e espera de mim, como marido, como esposa, como pai, como filho, como membro de uma família. Se eu sei o lugar que eu ocupo agora, se agora eu tenho a plena consciência daquilo que Ele fez em meu favor, eu preciso, portanto, conhecê-lo por meio da sua palavra. E por que eu enfatizo isso aqui? Que é uma coisa tão óbvia. É porque nós, queridos, vivemos um tempo também, pensando lá no verso do embriagar, nós vivemos um tempo de muitas informações, inúmeras. E chegamos a um tempo onde a palavra de Deus, ela tem concorrido com outras verdades. E a gente acha que isso está fora da igreja, mas não, está dentro das comunidades evangélicas. Quantos e quantos homens e mulheres, quando tentam fazer decisões ou fazer escolhas para suas famílias, ignoram aquilo que a palavra de Deus diz e vão optar por qualquer outro conteúdo e conceito fora das Escrituras. O que Paulo diz é, alguém que é cheio do Espírito, alguém que é sábio, é alguém que sabe exatamente aquilo que Cristo quer. E o que Ele quer para você como marido? Está nas Escrituras. O que Ele quer para você como esposa? Está nas Escrituras. Você como pai, como filho, como membro de uma família, está nas Escrituras. Não há como conhecê-lo fora de sua palavra. E a palavra de Deus precisa ser uma autoridade tamanha na minha vida, que todas as coisas se encontram debaixo dessa autoridade. Nada contra nenhum tipo de ciência, nenhum ismo por aí, mas nenhuma desses pensamentos ou qualquer elemento da ciência pode sobrepor aquilo que a Escritura diz como verdade para as nossas vidas. A gente vai chegar a um tempo que você terá que fazer uma escolha entre obedecer a palavra e cumprir a lei. Obedeça a palavra. Traga a sua família para a palavra. Crie os seus filhos na palavra. Leve o seu casamento na palavra. Tenha relacionamentos familiares na palavra. Isso é ser sábio na perspectiva bíblica. Isso é compreender o lugar que nós agora nos ocupamos em Cristo Jesus. Conheça Cristo pela palavra. E por fim, queridos, seja guiado em família pelo Espírito Santo. E aqui, irmãos, há uma facilidade imensa para nós. Porque quem faz a obra em nós é o Espírito. O que eu preciso fazer é não atrapalhar a obra do Espírito, entulhando o meu coração com aquilo que não é espiritual. Percebam, quando eu compreendo o lugar que eu me encontro, agora eu sou de Cristo, e eu procuro saber o que Cristo espera, o próprio Cristo me enche do seu Espírito. E o próprio Espírito trabalha no coração da mulher para ser submissa ao marido. Ela trabalha no coração do homem para amar a mulher como Cristo amou a igreja. Trabalha no coração dos pais para ensinar os filhos segundo a vontade de Deus. E trabalha no coração dos filhos para que os filhos obedeçam os pais. É o Espírito que faz isso. E quando nós, como famílias, somos guiados pelo Espírito, sim, é possível glorificar a Deus. Sim, é possível, apesar das muitas lutas, glorificar a Deus e termos famílias saudáveis e que honram ao Senhor. A grande problemática dos nossos dias, queridos, é uma baixa espiritualidade dentro de casa, dentro das famílias. Não é o Espírito que reina, mas são os egos, as vontades, os caprichos. Quem conduz toda a dinâmica não é o Senhor, mas é exatamente as nossas próprias escolhas equivocadas. O desafio que eu faço para você nessa noite, para que você tenha uma família abençoada, uma família que glorifique a Deus. Pare agora. Olhe para a sua família e para a sua casa e certifique do lugar que você está. É em Cristo que você está? Se é em Cristo que você está, então volte para a palavra. Traga as Escrituras para o centro das suas escolhas, das suas decisões,
das tomadas de posicionamentos dentro do teu lar. Fazendo isto, seja guiado pelo Espírito, como marido, como esposa, como pais, como filhos, como membros de uma casa, como membros de uma família. Pois o mundo que nós vivemos é um mundo tão amargo, que como hoje, a sociedade que vivemos, precisa de famílias saudáveis, estruturadas, abençoadas, marcadas pelo poder e pela graça de Deus. E o mais interessante, queridos, às vezes queremos uma igreja abençoada. Igreja abençoadas é uma igreja com famílias abençoadas. Igrejas com famílias estruturadas e famílias que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que a graça de Cristo seja abundante no seu coração e que o Espírito aplique essa palavra, mesmo em rotação 2, tá bom? Ao seu coração. E o meu desejo sincero, queridos, é que essa comunidade seja forte, seja firme, mas seja firme porque tem famílias firmes que glorificam o Senhor e que são sábias, porque vive a palavra de Deus, porque vive guiada pelo Santo Espírito de Deus. Que Deus fortaleça o seu coração e que Deus te abençoe.